Como ele já disse, meu nome é Alan Vasconcelos, eu sou filiado também à Universidade do Estado de Minas Gerais, à PUC, a Universidade Católica de Belo Horizonte também, sou professor em design e interação, na disciplina de usabilidade na pós-graduação. E eu, desde a minha graduação em design gráfico, eu sou designer gráfico de formação, né, uma graduação em design gráfico. Desde o meu projeto de graduação, desde o meu TCC, eu venho pesquisando essa coisa de design centrado no usuário, usabilidade, até que eu fui convidado a trabalhar em núcleo de usabilidade dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, e a gente vem aplicando o processo de usabilidade para o governo estadual, Câmara Municipal, governo federal também. Então, desde a minha formação, né, desde a minha graduação, eu venho com esse pé aí na área governamental, esse terreno um pouco obscuro, assim, para dos designers, né? E criar, implantar processo de design visando a usabilidade, visando o design centrado no usuário, é um pouco complicado nesse ambiente, principalmente no Brasil. É parte do diagnóstico que eu fiz com esse trabalho. Em 2008, comecei o meu mestrado, né, também nessa área de usabilidade, acessibilidade no ambiente governamental também, né, em produtos interativos voltados para o governo. Mas o meu foco no meu mestrado foi acessibilidade, usabilidade, mas no ambiente legislativo. Há um abismo entre a diferença de qualidade entre o ambiente legislativo e o executivo nesses casos. E os resultados do meu mestrado me levaram a continuar um pouco esse processo, continuar um pouco a pesquisa. Como é que essa parte de processo, essa parte de colocar o usuário, esse usuário agora qualificado como cidadão, né, esse usuário barra cidadão, como é que esse usuário se insere nesses processos. E então eu comecei a fazer um novo trabalho que eu pretendo levar para o meu doutorado, e o que eu vim apresentar aqui para vocês hoje é uma parte deste trabalho, né? Então esse artigo, esse trabalho que a gente vai apresentar para vocês aqui, digamos que ele seja no nosso sistema solar, e atualmente nós estamos aqui, né? Então, eu espero que esse trabalho consiga crescer mais e atingir todo o sistema, mas por enquanto a gente está ali, né, em Mercúrio ainda, nesse caso. Então, vamos lá. Todo arcabouço teórico que compreende a usabilidade, a acessibilidade, ou design centrado no usuário mesmo, ele passa por várias outras teorias, né, por vários processos, por vários métodos, técnicas também, e de abordagens, né? A gente tem design de interação, nós temos arquitetura de informação, né, que é um termo inspirado da biblioteconomia também, né, de arquitetar a informação, levar o usuário direto ao que ele precisa, criar esquemas de navegação, de rotulagem, para que seja lógico e intuitivo para o usuário, ou indutivo para o usuário. Nós temos o design de interface, funcionalidade, usabilidade, tipografia. Então, nós temos todo um arcabouço teórico que consegue nos munir e nos encher de respaldo teórico para que a gente consiga colocar os usuários realmente no centro desse produto. E além dessas teorias, né, a gente tem também a parte de processo. Então, todo o processo que transcorre durante o ciclo de vida de desenvolvimento do produto também é alvo de estudo dessas teorias de design centrado no usuário, né? Desde o planejamento, a ideação, as pesquisas, o design, a adaptação, os testes, né? Esse ciclo iterativo também, essas entregas. Então, todas essas teorias também ajudam a nos respaldar nessa área também de design centrado no usuário. E apesar de tanto universidades estaduais, universidades federais, pelo menos lá no Brasil, já adotaram esses sistemas com bastante amplitude, né?
Lá na nossa Universidade Federal também a gente tem um centro de referência também na área de usabilidade. Nós temos o pesquisador Clarim Parra, Raquel Prates, tanto nessa área de usabilidade, engenharia de usabilidade, como na área de IHC também, de psicologia cognitiva. Então nós temos até que bons centros de pesquisa nessa área. A PUC do Rio também é uma referência, né? Apesar de nós termos todas as referências, até em universidades federais, e o fato de ser federal é importante porque são órgãos, né, também ligados ao governo federal, e no meu caso também na Universidade do Estado, existe ainda alguma distância entre o que se pesquisa, entre o conhecimento que é gerado nas universidades e aquilo que é realmente aplicado na própria entidade. Mas nós temos bons exemplos no mundo afora, né? Eu coloquei os dois mais expoentes aqui nesse caso, né, de aplicação do Design centrado no usuário, mas com foco na disposição de serviços públicos e para o cidadão. Nós temos aqui no governo americano um portal chamado usability.org, que é um portal dedicado à promoção e à divulgação de conteúdos ligados à usabilidade e design centrado no usuário. Esse portal é basicamente dividido em 3 grandes áreas, né? Aqui nós temos o Art and Why Usability, nós temos em segundo lugar esse How to Tools, né? Então nós temos ali primeiro, introdução, a parte mais de fundamentação teórica mesmo, né? Que é esse empirismo. Nós temos esse menu aqui no meio que é de ferramentas e de processos de métodos, né? Para as pessoas terem como base. Esse técnico aqui que é basicamente um blog, um feed de Twitter, em que você pode participar também, né? Colocar ideias, ter discussões e tudo mais. Mas o portal tem essas 3 grandes áreas aí. E ali embaixo também nós temos os métodos, templates de documentos, alguns guidelines que servem de referência. Então o usability.org é um ótimo repositório, né, do governo americano nessa área de design centrado no usuário e usabilidade. Temos também o governo inglês. Esse portal ganhou um prêmio de melhor site do mundo, né, ano passado. E é um portal que realmente cumpre na íntegra o que está escrito no seu princípio de design, né, no seu manifesto de design aqui. Esse está escrito até na página inicial deles, né? Qualquer coisa que esteja entre... eles falam assim, que o usuário ele procura esses portais ligados ao governo britânico, independente do ministério, da secretaria, o que for. Mas se o usuário entra nesses portais, nesse portal principal, é porque ele precisa de alguma coisa. Se ele precisa de alguma coisa, o designer tem que ter em mente que ele deve levar esse usuário diretamente para o que ele precisa. E qualquer coisa que se colocar entre esse usuário e aquilo que ele precisa, deve ser banido do seu design. Esse é o manifesto, o princípio de design que o governo britânico adota. E realmente, quando você experimenta o site, navega pelo portal do governo britânico, realmente você percebe que eles levam a sério esse princípio, esse manifesto de design que foi estabelecido lá. Já na realidade brasileira, nós temos alguns problemas, né? Apesar de a gente ter algumas iniciativas em prol da adoção do design centrado no usuário, mas a gente tem alguns problemas também. Nós temos aí o portal Governo Eletrônico, né? .gov.br, que é um portal ligado a toda a iniciativa de governo eletrônico disponibilizada pelo governo federal. E esse portal ele oferece vários documentos e várias cartilhas em que você pode entrar lá e baixar e adotar esses modelos.
Só para a gente fazer uma citação aqui, no portal do governo eletrônico brasileiro, né, nós temos que a premissa básica das ações do governo eletrônico no Brasil, elas passam por transformação das relações entre governo e cidadãos, de empresas. E também entre órgãos do próprio governo, de forma a aprimorar a qualidade dos serviços prestados, promover a interação com empresas e indústrias, fortalecer a participação cidadã por meio do acesso à informação e a administração mais eficiente. Então, existe também um manifesto. A gente não pode falar que não exista uma iniciativa em prol de padrões para o governo, para o design centrado no cidadão, o design centrado no usuário, lá no portal do governo brasileiro. Mas, existem muitos problemas. Né? E esse trabalho que a gente veio apresentar aqui hoje, né, eu queria trazer isso para cá, porque é um lugar que a gente sabe que esse tipo de coisa é profundamente discutida, né? E um outro lugar também que serve até como um certo desabafo das coisas que a gente tenta fazer e não consegue. Lá no portal do governo eletrônico nós temos, não sei se alguém já conhece, o EMAG, que é um documento de acessibilidade à web disponibilizado pelo governo federal, que é inspirado no WCAG, da W3C. Então, tem uma série de diretrizes de design de interface, de código-fonte, todos voltados para acessibilidade, né? Estruturação de código, sintaxe correta. Então, tem uma série de diretrizes de acessibilidade dentro da realidade brasileira que está aqui descritas nesse EMAG, modelo de acessibilidade do governo brasileiro. Né? Como disse, é inspirado, tem grande inspiração mesmo no WCAG, que é disponibilizado pela W3C, que é internacional. Portugal foi um dos primeiros países a legislar sobre acessibilidade para a web. Né? A lei de acessibilidade brasileira, a Lei 5.296 de 2004, que começou a legislar sobre acessibilidade para a web no Brasil. Portugal até foi um dos primeiros. Saindo um pouco da acessibilidade, entrando já na usabilidade, nós temos também a cartilha brasileira de usabilidade. Eu até participei da criação dessa cartilha, né, em 2010. Ela tem duas versões, você pode acessar essa cartilha via web, aqui, ou baixar o arquivo PDF também. É engraçado que o PDF tem muito mais conteúdo do que a cartilha em HTML, não sei porquê. Mas tem algumas diretrizes a mais, tipo como organizar um laboratório de usabilidade, a arquitetura de um laboratório de usabilidade, enfim. A cartilha brasileira ela tem um pouco mais, do PDF, né, tem um pouco mais de conteúdo do que está disponibilizado em PDF, o que eu já considero um problema de acessibilidade. A gente não entende por que existe essa diferença de conteúdo entre o que está na web e o que está no documento para você baixar. E além disso, como eu disse, a cartilha, a lei de acessibilidade para a web, no texto da lei está escrito que, apesar, no texto da lei está escrito assim, após um ano da promulgação desta lei, será exigido que todos os sítios e portais ligados à administração pública brasileira deverão estar adequados, seu código adequado às pessoas portadoras de deficiência visual enfim. Quando você observa o texto da lei, a lei já é excludente. A própria lei já coloca no seu texto usuários portadores de deficiência visual. Está errado porque ele escolheu já uma deficiência específica, né? E os deficientes motores? E os deficientes auditivos? E os deficientes cognitivos? E os deficientes temporários? Né? E a começar pelo termo, né? Portador de deficiência visual, como se o deficiente visual portasse, né? A tiracolo a sua deficiência, né? Ele esquece a deficiência aqui, ai meu Deus, deixa eu voltar a buscar, né?
Aí anda com deficiência para lá e para cá e tal. Então, a própria lei já começa aí. Então, no Brasil, a gente tem esse problema de que muitas vezes a legislação e quem faz essa legislação sobre essa parte de acessibilidade, conteúdo para a web e tal, são pessoas que ainda não dominam muito bem a técnica ou não convida especialistas da área para fazer junto. Até que nessa cartilha de acessibilidade foi feito um fórum com várias pessoas, eu participei também, então teve uma abordagem diferente. Mas a lei não foi assim. E isso abre várias brechas para o descobrimento da lei, né? Então, nós temos aí um modelo de acessibilidade, como eu disse aqui. Nós temos um modelo de usabilidade, que foi ao ar em 2010. Então, nós temos aí uma janela de 4 anos, né? E o EMAG é de 2005. Só para vocês terem uma ideia, a lei foi promulgada em 2004, mas o modelo de acessibilidade foi ao ar 1 ano depois. 1 ano. Exatamente o prazo que era dado na lei para a adequação dos conteúdos. Então a gente teve esse problema de novo, um problema mais estrutural e mais alto nível, digamos assim. Então, mas, apesar disso, apesar dos 4 anos da cartilha de usabilidade e dos 10 anos praticamente da cartilha de acessibilidade, a gente continua com muitos problemas ainda. Em 2010, né, o Comitê Gestor da Internet do Brasil, né, o CGI, eles fizeram um censo de toda a web brasileira e eles tem um capítulo desse censo dedicado ao .gov, às terminações .gov. E nesse censo, eles descobriram que toda essa porção maior aqui possui mais de um erro de sintaxe de código mesmo, né? Algum erro de sintaxe de código que pode permitir a criar uma barreira de acessibilidade ali, né? E tem essa porcentagem que não pode ser avaliada e 5% apenas não possui nenhum erro de sintaxe. Só que erros de sintaxe muitas vezes não identificam um real problema de acessibilidade. Este outro gráfico aqui, que é um pouco mais assustador, significa, você consegue ver que de toda a web brasileira, toda a divulgação .gov no Brasil, apenas 2% apresenta alguma iniciativa em direção à acessibilidade. E 98% não possui nenhuma acessibilidade real, né? Zero. Então, essa é a realidade dos portais ligados ao governo do Brasil. Nós temos 2% com alguma acessibilidade e 98% sem nenhuma iniciativa de acessibilidade. Vale lembrar que o censo foi feito em 2010, 5 anos após a promulgação da lei, 6 anos após a promulgação da lei e 5 anos após a publicação do modelo de acessibilidade. Então, durante o meu mestrado, eu fiz algumas pesquisas, né, com os gestores das assembleias legislativas e outros órgãos ligados ao governo, à administração pública de forma geral. E eu cheguei a esse gráfico aqui. Grande parte dos órgãos públicos brasileiros, né, principalmente as assembleias legislativas, elas possuem mão de obra própria para a construção dos seus portais. É tudo feito internamente, né? Apenas essa porção em vermelho aqui é que realmente contrata uma agência externa ou uma empresa de desenvolvimento externa à Assembleia. Mas a maioria é tudo feito internamente mesmo. Só que o mais assustador é que da porção de gestores que nunca ouviram falar no modelo de acessibilidade, 10 realizam os trabalhos internamente. Veja bem, eles preferem fazer o desenvolvimento com a mão de obra interna, apesar de não conhecer o modelo.
e assumem que não conhecem o modelo e preferem fazer internamente. Né? E dos que conhecem, também de 50% aqui, né? 4 fazem internamente e outros 4 fizeram, contrataram uma empresa externa. Isso é muito perigoso nesse caso, porque quando você contrata uma mão de obra externa, uma empresa, uma agência digital, uma empresa de desenvolvimento, a gente já isso já sugere que a empresa já possua no seu corpo técnico ali profissionais mais capacitados, porque esse é o objetivo final dessa empresa, né? É para isso que ela existe e esse é a atividade fim da empresa. Só que não, né? E este gráfico aqui também é um pouco mais assustador, mas esse aqui revela também os erros de sintaxe em termos de acessibilidade desses portais. Então nós temos ali o estado do Amapá, seria o campeão, né? É o portal legislativo que possui mais erros de código. Né? E nós temos aqui Goiás, que seria o portal com o menor erro de código de acordo com esses validadores sintáticos. Né? Lembrando que o validador sintático ele só analisa realmente a sintática do código escrito e não realmente a acessibilidade do mesmo. Ele não faz o teste de acessibilidade. E essa pesquisa... Que ano é essa análise? Esse 2012. Aí, além desse diagnóstico, eu fiz também uma pesquisa empírica, convidando usuários de deficientes motores e deficientes visuais, mas eu só consegui fazer a avaliação da Assembleia de Minas Gerais, até por questão de facilidade de deslocar as pessoas para fazer o teste. Existe toda uma diferença entre testes de usabilidade e acessibilidade, né? A usabilidade geralmente a gente leva para um laboratório controlado, mas no caso de acessibilidade você tem que ir ao local das pessoas, no computador delas, então tem toda uma série de questões aí. E no caso de Minas Gerais, o novo portal tinha mais problemas de usabilidade e acessibilidade do que o anterior. Além dessa pesquisa de mestrado, eu também fui prestando algumas consultorias para o governo federal, para o governo estadual também, né, para algumas prefeituras. E apesar de todo esse esforço, né, feito pelo Ministério do Planejamento, com a promulgação das cartilhas, e de todas as consultorias que a gente faz junto aos órgãos, a gente ainda tem muito problema a ser resolvido, tanto em termos de usabilidade, acessibilidade, até de design, que vocês podem ver aí no site da Anatel, que é uma agência muito importante para a gente, consumidor, né, de serviços de telecomunicações. Só que muitas vezes a gente tem essa noção de batalha perdida, sabe? O próprio Ministério do Meio Ambiente também é outro exemplo que a gente pode citar do problema de design e durante todas essas consultorias, atividades que a gente realiza junto aos órgãos, por mais que você argumente, por mais que você tente colocar os pontos de vista e mostrar as teorias e argumentar tecnicamente, a gente tem essa sensação de batalha perdida e a gente vê que existem muitas questões políticas em jogo. Talvez ele seja um problema já bastante antigo na cultura brasileira, né? Tem muita questão política envolvida, tem muito jogo de interesse envolvido nisso, e isso acaba interferindo no design também, né? Isso foi revelado em pesquisa para alguns gestores. Né? E um deles, né, depois de várias reuniões exaustivas, reuniões pensativas, e que a gente tenta... foi até uma reunião sobre a definição da arquitetura de informação de um portal, né? Não posso revelar ainda de qual ano é, mas na hora da definição de arquitetura de informação de um portal, eu cheguei a ouvir essa frase aqui.
o site é meu e é assim que vai ser. Isso com toda a autoridade que cabe àquela pessoa. Eu cheguei a ouvir esse tipo de comentário. Então, além das questões políticas, além dessa, de toda essa sensação de batalha perdida, né, a gente consegue fazer um diagnóstico pelo forte corporativismo que existe entre os órgãos, dentro dos órgãos da gestão pública, né, sejam eles federais, estaduais, municipais, mas esse corporativismo muitas vezes faz com que os gestores dos projetos eles não exercem essa função pelas suas capacidades técnicas, enfim. É mais por indicação de alguém, um pouco, ou alguma força política. Então você tem o seu projeto sendo gerenciado por alguém que não entende muito bem o que está contratando e pedem coisas absurdas. E mesmo você argumentando e falando, e batendo o pé e saindo da reunião com os ombros doendo, não adianta. Né? Então essas forças políticas, esse corporativismo acaba prejudicando muito. E o resultado disso é que a gente chega ao design centrado sempre no sistema. O que a gente pôde perceber durante esses diagnósticos é uma forte cultura de TI, um foco muito grande no aspecto funcional, encher de coisas lá no portais, encher de coisas, produtos, funcionalidades. A gente acaba criando painéis de avião ou alicates como aquele ali, né? Então a gente não consegue levar aquela filosofia do KISS, né? Keep it simple, stupid, né? Aquilo que o governo britânico fala, né, de levar os dados direto à informação sem muita firula e tudo mais, a gente não consegue isso na nossa realidade brasileira. Além da burocracia que impede com que as pessoas, até o corpo técnico presente dentro da instituição, aprenda novos métodos, novas técnicas, né, novas abordagens de design também, que abram um pouco o conhecimento, né? Então a gente tem essa burocracia e é uma cultura muito fechada às novas tendências, novos métodos, novas técnicas, novas linguagens até, novos frameworks, enfim. Existe uma grande dificuldade nessa área também. E o que esse trabalho que eu vim prestar aqui para vocês propõe é a criação realmente de um modelo ou de um framework de design centrado no cidadão. Nesse caso, eu estou qualificando o usuário como cidadão. Eu estou fazendo essa junção de design centrado no usuário / cidadão, tratando esse usuário com esse viés do cidadão mesmo. E do jeito que está agora, do jeito que está esse terreno lá no Brasil, seria jogar semente no asfalto. Ou seja, não daria certo mesmo. É bom estar aqui para desabafar com vocês, mas é jogar pérolas aos porcos, é jogar uma semente muito concreta, porque não daria certo. Então, primeiro de tudo, é necessário fazer arar o terreno, preparar o terreno para depois plantar essas sementes, né, dessa cultura do design centrado no cidadão e tudo. Então, o que esse trabalho está começando a fazer é a criação desse modelo, desse framework mesmo. Ele começa por primeiro criando um marco regulatório de design centrado no cidadão. Assim que acontece com várias coisas novas, né, que são administradas pelo governo brasileiro, né, primeiro de tudo é criar um marco regulatório para que isso aconteça. Além disso, estabelecer mecanismos de controle e de inspeção. Porque, apesar das leis de acessibilidade, né, da garantia de usabilidade do governo federal, não tem ninguém vigiando, a coisa rola solta e nada é verificado, nada é inspecionado. Até existe um mecanismo pelo Ministério Público em que você pode denunciar no site com problemas de usabilidade. Acho que alguém não sabe disso. Você pode denunciar no Ministério Público se você se sentiu lesado no direito, pela usabilidade e acessibilidade do portal. Então você pode abrir uma denúncia e o Ministério Público aciona o órgão responsável. Mas é bom deixar isso claro e ter uma inspeção do órgão, né, ou do marco regulatório que for criado.
Também inaugurar uma espécie de agência reguladora, né, que tenha força política o suficiente para regular essa questão do design centrado no cidadão, dos problemas de responsabilidade e acessibilidade. E essa agência reguladora é que coletaria, né, todas essas necessidades, reclamações dos seus usuários. Além disso, criar um núcleo de pesquisa e inovação, né, para que a gente sempre tenha ali o estado da arte no que diz respeito a métodos, técnicas, né, e processo de design centrado no usuário. Então, esse núcleo de pesquisa e inovação é que manteria o conhecimento sempre nivelado para cima, né, para que a informação não fique presa ali, não fique datada, né, como acontece hoje em dia. E, por fim, promover o conhecimento entre as agências de governo. Então, todo esse conhecimento gerado aqui, ele deve ser compartilhado e divulgado, fortemente divulgado entre as agências de governo, entre os órgãos públicos, de maneira ampla e restrita. Bom, eu agradeço a vocês pela paciência.